O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Preâmbulo. As pessoas que não têm do Espiritismo senão um conhecimento superficial são naturalmente levadas a fazer certas indagações, as quais um estudo completo lhes daria sem dúvida a solução. Mas o tempo e frequentemente a vontade lhes faltam para se consagrarem às observações continuadas. Quereriam, antes do empreender essa tarefa, saber ao menos do que se trata e se vale a pena dela se ocuparem. Pareceu-nos útil, pois, apresentarem um quadro restrito a resposta a algumas das questões fundamentais que nos são diariamente dirigidas. Isso será para o leitor uma primeira iniciação, e para nós, tempo ganho pela dispensa de repetir constantemente a mesma coisa. O primeiro capítulo contém, sob a forma de diálogos, respostas às objeções mais comuns da parte daqueles que ignoram os primeiros fundamentos da doutrina, assim como a refutação dos principais argumentos dos seus opositores. Essa forma nos pareceu mais conveniente, porque não tem a aridez da forma dogmática. O segundo capítulo é consagrado à exposição sumária das partes da ciência prática e experimental, sobre as quais, na falta de uma instrução completa, o observador novato deve dirigir sua atenção para julgar com conhecimento de causa. É de alguma forma o resumo de O Livro dos Médiuns. As objeções nascem o mais frequentemente de ideias falsas que são feitas, a priori, sobre o que não se conhece. Corrigir essas ideias é antecipar-se às objeções. Tal é o objeto deste pequeno escrito. O terceiro capítulo pode ser considerado como resumo de O Livro dos Espíritos. É a solução, pela doutrina espírita, de um certo número de problemas do mais alto interesse de ordem psicológica, moral e filosófica que são colocados diariamente e aos quais nenhuma filosofia deu ainda soluções satisfatórias. Que se procure resolvê-los por outra teoria e sem a chave que nos oferece o Espiritismo, e ver-se-á que elas são as respostas mais lógicas e que melhor satisfazem a razão. Este resumo não é somente útil para os iniciantes que poderão nele, em pouco tempo e sem muito esforço, aurir as noções mais essenciais, mas também o é para os adeptos aos quais ele fornece os meios para responder às primeiras objeções que não deixam de lhe fazer, e de outra parte, porque aqui encontrarão reunidos em um quadro restrito e sob o mesmo exame os princípios que eles não devem jamais perder de vista. Para responder, desde agora e sumariamente à questão formulada no título deste opúsculo, nós diremos que o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se podem estabelecer com os espíritos. Como filosofia, ele compreende todas as consequências morais que decorrem dessas relações. Pode-se defini-lo assim: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e da destinação dos espíritos e das suas relações com o mundo corporal. Capítulo 1. Pequena Conferência Espírita. Primeiro diálogo. O crítico. Visitante. Eu vos direi, Senhor, que minha razão se recusa a admitir a realidade dos fenômenos estranhos atribuídos aos espíritos, e que disso estou persuadido, não existem senão na imaginação. Todavia, diante da evidência, seria preciso se inclinar, e é o que farei se eu puder ter provas incontestáveis. Venho, pois, solicitar de vossa bondade a permissão para assistir somente a uma ou duas experiências para não ser indiscreto, a fim de me convencer se for possível. Allan Kardec. Desde um instante, Senhor, que vossa razão se recusa a admitir o que nós consideramos fatos comprovados, é que vós a crede superior a de todas as pessoas que não compartilham de vossa opinião. Eu não duvido do vosso mérito e não teria a pretensão de colocar a minha inteligência acima da vossa. Admiti, pois, que eu me engano, uma vez que é a razão que vos fala e que esteja dito tudo. Visitante. Todavia, se vós chegasseis a me convencer, eu que sou conhecido como um antagonista das vossas ideias, isso seria um milagre eminentemente favorável à vossa causa.
Allan Kardec. Eu lamento, Senhor, mas não tenho o dom dos milagres. Pensais que 1 ou 2 sessões bastarão para vos convencer? Isso seria com efeito um verdadeiro prodígio. Foi-me necessário mais de 1 ano de trabalho para eu mesmo estar convencido, o que vos prova que, se o sou, não foi por leviandade. Aliás, Senhor, eu não dou sessões e parece que vos enganaste sobre o objetivo de nossas reuniões, já que nós não fazemos experiências para satisfazer a curiosidade de quem quer que seja. Visitante. Não desejais, pois, fazer prosélitos? Allan Kardec. Por que eu desejaria fazer de vós um prosélito, se vós mesmo isso não o desejais? Eu não forço nenhuma convicção. Quando encontro pessoas sinceramente desejosas de se instruírem e que me dão a honra de solicitar-me esclarecimentos, é para mim um prazer e um dever responder-lhes no limite dos meus conhecimentos. Quanto aos antagonistas, que como vós têm convicções firmadas, eu não faço uma tentativa para os desviar, já que encontro bastante pessoas bem dispostas sem perder meu tempo com as que não o são. A convicção virá, cedo ou tarde, pela força das coisas, e os mais incrédulos serão arrastados pela torrente. Alguns partidários a mais ou a menos no momento não pesam na balança. Por isso, não verei jamais zangar-me para conduzir as nossas ideias àqueles que têm tão boas razões como vós para delas se distanciarem. Visitante. Haveria, entretanto, no meu conhecimento mais interesse do que vós o credes. Quereis-me permitir explicar-me com franqueza e me prometer não vos ofender com minhas palavras? São minhas ideias sobre o assunto e não sobre a pessoa a qual me dirijo. Posso respeitar a pessoa sem partilhar sua opinião. Allan Kardec. O Espiritismo me ensinou a dar pouco valor às mesquinhas suscetibilidades do amor próprio e a não me ofender com palavras. Se vossas palavras saírem dos limites da urbanidade e das conveniências, concluirei com isso que sois um homem mal educado, eis tudo. Quanto a mim, prefiro deixar aos outros os erros, ao invés de os partilhar. Vede, só por isso, que o Espiritismo serve para alguma coisa. Eu vos disse, Senhor, não me empenho de nenhum modo em vos fazer partilhar minha opinião. Respeito a vossa, se ela é sincera, como desejo que se respeite a minha. Uma vez que tratais o Espiritismo como um sonho quimérico, vindo para mim, dizeieis a vós mesmo, eu vou ver um louco. Confessai-o francamente, isso não me melindrará. Todos os espíritas são loucos, é coisa convencionada. Pois bem, Senhor, uma vez que olhais isso como uma doença mental, sentiria escrúpulo em vô-la comunicar. E eu me espanto que com um tal pensamento vós procureis adquirir uma convicção que vos colocará entre os loucos. Se estáis antecipadamente persuadido de não poder ser convencido, vossa tentativa é inútil, porque não tem por objetivo senão a curiosidade. Abreviemos, pois, eu vos rogo, porque eu não teria tempo a perder em conversas sem objetivo. Visitante. Podemos nos enganar, iludir-nos, sem por isso ser louco. Allan Kardec. Falai claramente. Dizeis, como tantos outros, que é um capricho que tem seu tempo. Mas convireis que um capricho que em alguns anos ganhou milhões de partidários em todos os países, que conta com sábios de todas as ordens, que se propaga de preferência nas classes esclarecidas, é uma singular mania que merece algum exame. Visitante. Eu tenho minhas ideias sobre esse assunto, é verdade. Elas, porém, não são tão absolutas que eu não consinta a sacrificá-las à evidência. Eu vos disse, pois, Senhor, que tendes um certo interesse em me convencer. Eu vos confessarei que devo publicar um livro onde me proponho demonstrar, ex-professo, o que eu vejo como um erro. E como esse livro deve ter um grande alcance e atacar vivamente os espíritos, se eu chegar a ser convencido, não o publicarei. Allan Kardec. Eu ficaria desolado, Senhor, por vos privar do benefício de um livro que deve ter um grande alcance. Eu não tenho, de resto, nenhum interesse em vos impedir de fazê-lo, mas lhe desejo, ao contrário, uma grande popularidade,
já que isso nos servirá de prospectos e de anúncios. Quando uma coisa é atacada, isso desperta a atenção. Há muitas pessoas que querem ver os prós e os contras, e a crítica a faz conhecida daqueles mesmos que dela não sonhavam. É assim que a publicidade, frequentemente, sem o querer, aproveita aqueles aos quais se quer prejudicar. A questão dos espíritos, aliás, é tão palpitante de interesse e ela espicaça a curiosidade a um tal ponto que basta mencioná-la à atenção para dar o desejo de aprofundá-la. Visitante. Então, segundo vós, a crítica não serve para nada? A opinião pública não conta para nada? Allan Kardec. Eu não considero a crítica como a expressão da opinião pública, mas como uma opinião individual que pode se enganar. Lede a história e vereis quantas obras-primas foram criticadas quando apareceram, o que não as impediu de permanecerem obras-primas. Quando uma coisa é má, todos os elogios possíveis não a tornarão boa. Se o espiritismo é um erro, ele cairá por si mesmo. Se é uma verdade, todas as diretrizes não farão dele uma mentira. Vosso livro será uma apreciação pessoal sob o vosso ponto de vista. A verdadeira opinião pública julgará se é correta. Por isso, quererão ver, e se mais tarde for reconhecido que vos enganastes, vosso livro será ridículo como aquele que se publicou recentemente contra a teoria da circulação do sangue, da vacina. Mas esqueci que vós deveis tratar a questão ex-professo, o que quer dizer que a haveis estudado sob todas as faces, que haveis visto tudo o que se pode ver, tudo o que se escreveu sobre a matéria, analisado e comparado as diversas opiniões, que vos encontrastes nas melhores condições para observar por vós mesmo, que vós lhe consagrastes vossas vigílias, durante anos, em uma palavra, que não negligenciastes em nada para atingir a constatação da verdade. Eu devo crer que assim o é, se sois um homem sério, porque só aquele que fez tudo isso tem o direito de dizer que fala com conhecimento de causa. Que pensaríeis de um homem que se erigisse em censor de uma obra literária sem conhecer literatura? De um quadro sem ter estudado pintura? É de uma lógica elementar que o crítico deva conhecer, não superficialmente, mas a fundo aquilo de que fala, sem o que sua opinião não tem valor. Para combater um cálculo, é preciso opor-lhe outro cálculo, mas para isso é preciso saber calcular. O crítico não deve se limitar a dizer que tal coisa é boa ou má. É preciso que ele justifique sua opinião por uma demonstração clara e categórica, baseada sobre os próprios princípios da arte ou da ciência. Como poderá fazê-lo se ignora esses princípios? Poderíeis apreciar as qualidades ou os defeitos de uma máquina se vós não conheceis a mecânica? Não. Pois bem, vosso julgamento sobre o espiritismo, que não conheceis, não teria mais valor do que o que faríeis sobre essa máquina. Seríeis a cada instante preso em flagrante delito de ignorância, porque aqueles que o estudaram verão consequentemente que estáis fora da questão, de onde se concluirá ou que não sois um homem sério, ou que não sois de boa fé. Em um e outro caso, vos exporeis a receber desmentidos pouco lisonjeiros para vosso amor próprio. Visitante. É precisamente para evitar esse escolho que vim vos pedir permissão para assistir a algumas experiências. Allan Kardec. E pensais que isso vos bastaria para falar do espiritismo ex-professo? Mas como poderíeis compreender essas experiências e com mais forte razão julgá-las, se não haveis estudado os princípios que lhes servem de base? Como poderíeis apreciar o resultado satisfatório ou não de experiências metalúrgicas, por exemplo, se não conheceis a fundo a metalurgia? Permite-me dizer-vos, Senhor, que vosso projeto é absolutamente como se não sabendo nem matemática, nem astronomia, fosseis dizer a um desses senhores do observatório: Senhor, eu quero escrever um livro sobre astronomia, e além disso provar que vosso sistema é falso. Mas como disso eu não sei nem a primeira palavra, deixai-me olhar uma ou duas vezes através de vossas lunetas. Isso me bastará para conhecê-la tanto quanto vós.
Não é senão por extensão que a palavra criticar é sinônimo de censurar. Em seu significado próprio e segundo sua etimologia, ela significa julgar, apreciar. A crítica pode, pois, ser aproveitada ou desaproveitada. Fazer crítica de um livro não é necessariamente condená-lo. Aquele que empreende essa tarefa deve fazê-la sem ideias preconcebidas. Mas, se antes de abrir o livro já o condenou em seu pensamento, seu exame não pode ser imparcial. Tal é o caso da maioria daqueles que têm falado do Espiritismo. Apenas sobre o nome formaram uma opinião e fizeram como um juiz que pronunciou uma sentença sem se dar ao trabalho de examinar o processo. Disso resultou que seu julgamento ficou sem razão, e ao invés de persuadir, provocou riso. Quanto àqueles que estudaram seriamente a questão, a maioria mudou de opinião, e mais de um adversário dela tornou-se partidário, quando viu que se tratava de coisa diversa daquela em que ele acreditava. Visitante. Falais do exame dos livros em geral. Credes que seja materialmente possível a um jornalista ler e estudar todos os que lhe passam pelas mãos, sobretudo quando se trata de teorias novas que lhe seria preciso aprofundar e verificar? Igualmente, exigirias de um impressor que lesse todas as obras que saem das suas impressoras. Allan Kardec. A um raciocínio tão judioso, eu não tenho nada a responder, senão que quando não se tem tempo de fazer conscientemente uma coisa, não se deve envolver-se com ela, e que é melhor não fazer, senão uma coisa bem, do que fazer 10 mal. Visitante. Não creais, Senhor, que minha opinião esteja formada levianamente. Eu vi mesas girarem e baterem, pessoas que estavam supostamente escrevendo sob a influência de espíritos, mas eu estou convencido de que havia charlatanismo. Allan Kardec. Quanto pagastes para ver isso? Visitante. Nada, seguramente. Allan Kardec. Então, eis charlatães de uma espécie singular e que vão reabilitar a palavra. Até o presente não se viu ainda charlatães desinteressados. Se algum brincalhão maldoso quis se divertir uma vez por acaso, segue-se que as outras pessoas sejam cúmplices da fraude? Aliás, com que objetivo se tornariam cúmplices de uma mistificação? Para divertir a sociedade, direis. Eu aceito que uma vez alguém se preste a um gracejo. Mas quando um gracejo dura meses e anos, eu creio, o mistificador que está mistificado. É provavelmente que, pelo único prazer de fazer crer em uma coisa que se sabe ser falsa, espera-se aborrecidamente horas inteiras sobre uma mesa, o prazer não valeria o trabalho. Antes de concluir pela fraude, é preciso primeiro se perguntar qual interesse se pode ter em enganar. Ora, concordareis que há posições que excluem toda suspeita de fraude, pessoas às quais só o caráter é uma garantia de probidade. Outra coisa seria se tratasse de uma especulação, porque a atração do lucro é uma péssima conselheira. Mas admitindo-se mesmo que neste último caso um fato de manobra fraudulenta seja positivamente constatado, isso não provaria nada contra a realidade do princípio, já que se pode abusar de tudo. Do fato de que há pessoas que vendem vinhos adulterados, não se segue daí que não haveria vinho puro. O espiritismo não é mais responsável pelos que abusam desse nome e o exploram, do que a ciência médica não o é pelos charlatães que vendem suas drogas, nem a religião pelos sacerdotes que abusam do seu ministério. O espiritismo, pela sua novidade e pela sua própria natureza, devia prestar-se a abuso. Mas ele dá meios de os reconhecer, definindo claramente seu verdadeiro caráter e recusando qualquer solidariedade com aqueles que o exploram ou o desviam de seu objetivo exclusivamente moral para fazer dele um ofício, um instrumento de adivinhação ou de procuras fúteis. Desde que o próprio Espiritismo traça os limites nos quais ele se contém, precisa o que ele diz e o que não diz, o que ele pode e o que não pode, o que está ou não está em suas atribuições, o que ele aceita e o que repudia. O erro está naqueles que, não se dando ao trabalho de o estudar, julgam-no sobre as aparências, que,
Por que encontram saltimbancos usando o nome de espíritas para atrair os que passam, dirão gravemente: eis o que é o espiritismo. Sobre o que em definitivo recai o ridículo? Não é sobre o saltimbanco que faz o seu trabalho, nem sobre o espiritismo cuja doutrina escrita desmente semelhantes assertivas, mas sobre os críticos convictos de falarem daquilo que não sabem ou de alterarem conscientemente a verdade. Aqueles que atribuem ao espiritismo que está contra a sua própria essência, o fazem ou por ignorância ou deliberadamente. No primeiro caso, é por leviandade, no segundo, é por má-fé. Neste último caso, eles se assemelham a certos historiadores que alteram os fatos históricos no interesse de um partido ou de uma opinião. Um partido se desacredita sempre pelo emprego de semelhantes meios e falta ao seu objetivo. Notai bem, Senhor, que eu não pretendo que a crítica deva necessariamente aprovar nossas ideias, mesmo depois de as ter estudado. Não censuramos de modo algum aqueles que não pensam como nós. O que é evidente para nós pode não o ser para todo mundo. Cada um julga as coisas pelo seu ponto de vista, e do fato mais positivo, todo mundo não tira as mesmas consequências. Se o pintor, por exemplo, coloca em seu quadro um cavalo branco, qualquer um poderá dizer que esse cavalo faz um mau defeito e que um preto conviria melhor. Mas seu erro será dizer que o cavalo é branco, se ele é preto. É o que faz a maioria dos nossos adversários. Em resumo, Senhor, cada um é perfeitamente livre para aprovar ou criticar os princípios do Espiritismo, para deduzir deles tais consequências boas ou más, como lhe agrade, mas a consciência impõe um dever a todo crítico sério de não dizer ao contrário do que é. Ora, por isso, a primeira condição é de não falar daquilo que não se sabe. Visitante. Retornemos, eu vos peço, às mesas moventes e falantes. Não poderia ocorrer que elas estivessem preparadas? Allan Kardec. É sempre a questão da boa-fé a qual já respondi. Quando a fraude estiver provada, eu vou-la entrego. Se vós assinalardes fatos confirmados de fraude, de charlatanismo, de exploração ou de abuso de confiança, eu os entrego à vossa fustigação, vos declarando de antemão que não lhes tomarei a defesa, porque o espiritismo sério é o primeiro a repudiá-los, e mencionar os abusos é ajudar a preveni-los e prestar-lhes serviço. Mas generalizar essas acusações, derramar sobre uma massa de pessoas honradas a reprovação que merecem alguns indivíduos isolados, é um abuso de um outro gênero, o da calúnia. Admitindo, como vós o dizeis, que as mesas estivessem preparadas, seria preciso um mecanismo bem engenhoso para fazer executar movimentos e ruídos tão variados. Como não se conhece ainda o nome do hábil fabricante que as confecciona? No entanto, ele deveria ter uma enorme celebridade, uma vez que seus aparelhos estão espalhados nas 5 partes do mundo. É preciso convir também que seu procedimento é bem sutil, uma vez que se pode adaptar à primeira mesa encontrada sem nenhum sinal exterior. Porque desde Tertuliano, que ele também falou das mesas girantes e falantes, até o presente ninguém pôde ver o mecanismo, nem descrevê-lo? Visitante. Eis o que vos engana. Um célebre cirurgião reconheceu que certas pessoas podem, pela contração de um músculo da perna, produzir um ruído parecido com o que vós atribuís à mesa, de onde ele conclui que vossos médiuns se divertem às custas da credulidade. Allan Kardec. Então, se é um estalido do músculo, não é a mesa que está preparada, uma vez que cada um explica essa pretendida fraude à sua maneira. Isso é prova a mais evidente de que nem uns, nem outros conhecem a verdadeira causa. Eu respeito a ciência desse sábio cirurgião, somente que surgem algumas dificuldades na aplicação dos fatos que lhe assinala as mesas falantes. A primeira, que é singular que essa faculdade, até o presente excepcional e olhada como um caso patológico, tenha de repente se tornado tão comum. A segunda, que é preciso ter uma bem robusta vontade de mistificar para fazer estalar seu músculo durante 2 ou 3 horas seguidas, quando isso não produz nada além da fadiga e da dor.
A terceira é que não entendo como esse músculo se corresponde com as portas e paredes nas quais as pancadas se fazem ouvir. A quarta, enfim, que é preciso a esse músculo estalante uma propriedade bem maravilhosa para fazer mover uma pesada mesa, levantá-la, abri-la, fechá-la, mantê-la suspensa sem ponto de apoio e, finalmente, quebrá-la na queda. Não se desconfiava que esse músculo tivesse tanta virtude. O célebre cirurgião do qual falaste estudou o fenômeno da tiptologia naqueles que o produzem? Não. Ele constatou um efeito fisiológico anormal entre alguns indivíduos que jamais se ocuparam com as mesas batedoras, tendo uma certa analogia com aquele que se produz nas mesas, e sem um exame mais amplo, concluiu com toda a autoridade da sua ciência que todos aqueles que fazem as mesas falarem devem ter a propriedade de fazer estalar seu músculo curto peroneiro, o que não são, senão, enganadores, sejam eles príncipes ou operários, façam-se pagar ou não. Ao menos estudou o fenômeno da tiptologia em todas as suas fases? Verificou-se com a ajuda desse estalido muscular poder-se-ia produzir todos os efeitos tiptológicos? Nada mais, sem isso, estaria convencido da insuficiência do seu processo, o que não impediu de proclamar sua descoberta em pleno instituto. Não há aqui, para um sábio, um julgamento bem sério? O que restou dele hoje? Eu vos confesso que se tivesse que sofrer uma intervenção cirúrgica, hesitaria muito em me confiar a esse profissional, porque temeria que ele não julgasse meu mal com mais perspicácia. Uma vez que esse julgamento é de uma das autoridades sobre as quais pareceis dever vos apoiar para abrir uma brecha no espiritismo, isso me tranquiliza completamente sobre a força dos outros argumentos que apresentareis, se vós não os tomardes de fontes mais autênticas. Visitante. Todavia, vedes que a moda das mesas girantes já passou. Durante um tempo foi um furor, hoje dela não se ocupam mais. Por que isso se é uma coisa séria? Allan Kardec. Porque das mesas girantes saiu uma coisa mais séria ainda. Dela saiu toda uma ciência, toda uma doutrina filosófica, muito mais interessante para os homens que refletem. Quando estes não tinham mais nada para aprender, vendo rodar uma mesa, dela não se ocuparam mais. Para as pessoas fúteis que não se aprofundam em nada, era um passatempo, um brinquedo e o tiveram bastante. Essas pessoas não são consideradas em ciência. O período de curiosidade teve seu tempo, o da observação lhe sucedeu. O espiritismo, então, entrou para o domínio das pessoas sérias, que não se divertem com ele, mas que se instruem. Também as pessoas que fazem dele uma coisa séria não se prestam para nenhuma experiência de curiosidade, e menos ainda para aqueles que nela viriam com pensamentos hostis. Como elas próprias não se divertem, não procuram divertir os outros. E eu sou desse número. Visitante. Não há, todavia, senão a experiência para convencer, mesmo não tendo no início, senão um objetivo de curiosidade. Se vós não operais senão em presença de pessoas convencidas, permite-me dizer-vos que pregais aos convertidos. Allan Kardec. Uma coisa é estar convencido, outra é estar disposto a se convencer. É a estes últimos que eu me dirijo, e não àqueles que creem humilhar sua razão vindo escutar aquilo que chamam de fantasia. Com estes, eu me preocupo o menos possível. Quanto àqueles que dizem ter o desejo sincero de se esclarecer, a melhor maneira de o provar é mostrando perseverança. Se os conhece por outros sinais, além do desejo de ver uma ou duas experiências, estes querem trabalhar seriamente. A convicção não se forma senão com o tempo, por uma contínua observação feita com um cuidado particular. Os fenômenos espíritas diferem essencialmente daqueles que se apresentam nas ciências exatas. Eles não se produzem à vontade. É preciso compreendê-los quando ocorrem. É vendo-os muito e por longo tempo que se descobre uma multidão de provas que escapam ao primeiro olhar, sobretudo quando não se está familiarizado com as condições nas quais eles podem se produzir, e ainda mais quando se leva um espírito de prevenção. Para o observador assíduo e refletido, as provas são bastante. Para ele,
uma palavra, um fato aparentemente insignificante, pode ser um sinal de luz, uma confirmação. Para o observador superficial e de passagem, para o simples curioso, elas nada são. Eis porque eu não me presto para experiências sem resultado provável. Visitante. Mas, enfim, é preciso um começo para tudo. O iniciante, que é uma tábula rasa, que não viu nada, mas que quer se esclarecer, como pode fazê-lo se vós, para isso, não lhe dais os meios? Allan Kardec. Eu faço uma grande diferença entre o incrédulo por ignorância e o incrédulo sistemático. Quando vejo em alguém disposições favoráveis, nada me custa esclarecê-lo. Mas há pessoas em que o desejo de se instruir não é senão uma aparência. Com estes, perde-se tempo, porque se eles não encontram imediatamente o que têm o ar de procurar, e que talvez os descontentariam encontrar, o pouco que vem é insuficiente para destruir suas prevenções. É inútil lhes fornecer a oportunidade, porque elas a julgam mal e a fazem objeto de zombaria. Aquele que deseja se instruir, direi, não se pode fazer um curso de espiritismo experimental como se faz um curso de física ou de química, já que não se é jamais senhor para produzir os fenômenos à vontade, e que as inteligências que lhes são agentes frustram frequentemente todas as nossas previsões. O que vós poderíeis ver acidentalmente, não apresentando nenhuma continuidade, nenhuma ligação necessária, seria pouco inteligível para vós. Instruí-vos, primeiro, pela teoria. Lede e meditai os livros que tratam dessa ciência. Ali aprendereis seus princípios, encontrareis a descrição de todos os fenômenos, compreendereis sua possibilidade pela explicação que é dada e pela narração de uma multidão de fatos espontâneos, dos quais podeis ter sido testemunhas sem o saber e que vos tornarão a memória. Vós vos edificareis sobre todas as dificuldades que podem se apresentar e formareis, assim, uma primeira convicção moral. Então, quando se apresentarem as circunstâncias de ver e de operar por vós mesmos, compreendereis qualquer que seja a ordem pela qual os fatos se apresentem, porque nada vos será estranho. Eis, Senhor, o que aconselho a quem diz querer se instruir, e pela sua resposta é fácil de se ver se tem outra coisa além da curiosidade. Segundo diálogo. O cético. Visitante. Eu compreendo, Senhor, a utilidade do estudo prévio do qual acabais de falar. Como predisposição pessoal, não sou nem pró nem contra o espiritismo, mas o assunto por si mesmo excita ao mais alto grau meu interesse. No círculo dos meus conhecimentos se encontram partidários, mas também adversários. Ouvi a esse respeito argumentos muito contraditórios. Eu me proporia submeter-vos algumas das objeções que foram feitas em minha presença, e que me parecem ter um certo valor, pelo menos para mim que confesso minha ignorância. Allan Kardec. Ser-me-á um prazer, Senhor, responder às questões que se queira me endereçar, quando elas são feitas com sinceridade e sem prevenção, sem me iludir, entretanto, de poder resolvê-las todas. O Espiritismo é uma ciência que acaba de nascer e na qual há ainda muito a aprender. Seria, pois, muito presunçoso, pretendendo tirar todas as dificuldades. Eu não posso dizer senão daquilo que sei. O Espiritismo toca em todos os ramos da filosofia, da metafísica, da psicologia e da moral. É um campo imenso, que não se pode percorrer em algumas horas. Ora, compreendei, Senhor, que me seria materialmente impossível repetir de viva voz e a cada um em particular tudo o que escrevi sobre esse assunto para uso geral. Em uma séria leitura prévia, encontrar-se-á, aliás, a resposta à maioria das perguntas que vêm naturalmente ao pensamento. Ela tem a dupla vantagem de evitar as repetições inúteis e de provar um desejo sério de se instruir. Se depois disso ainda restarem dúvida ou pontos obscuros, a sua explicação torna-se mais fácil, porque se apoia sobre alguma coisa e não se perde tempo em retornar sobre os princípios mais elementares.
Se o permitirdes, nós nos limitaremos, pois até nova ordem há algumas questões gerais. Visitante. Seja, eu vos peço me chamar à ordem se delas me afastar. Espiritismo e espiritualismo. Eu vos perguntaria primeiro que necessidade haveria de criar as palavras novas de espírita e espiritismo para substituir as de espiritualismo e espiritualista que estão na linguagem popular e compreendidas por todo mundo? Já ouvi alguém tratar essas palavras de barbarismos. Allan Kardec. A palavra espiritualista, desde muito tempo, tem uma significação bem definida. É a academia que nola dá. Espiritualista é aquele ou aquela cuja doutrina é oposta ao materialismo. Todas as religiões, necessariamente, estão baseadas no espiritualismo. Quem crê haver em nós outra coisa além da matéria é espiritualista, o que não implica na crença dos espíritos e nas suas manifestações. Como vós o distinguireis daquele que o crê? Precisar-se-ia, pois, empregar uma perífrase e dizer: é um espiritualista que crê ou não crê nos espíritos. Para as coisas novas, é preciso palavras novas, se se quer evitar equívocos. Se eu tivesse dado à minha revista a qualificação de espiritualista, não lhe teria de modo algum especificado o objeto, porque sem faltar ao meu título, poderia não dizer uma palavra sobre os espíritos e mesmo combatê-los. Eu li, há algum tempo, em um jornal, a propósito de uma obra filosófica, um artigo onde se dizia que o autor o havia escrito sob o ponto de vista espiritualista. Ora, os partidários dos espíritos ficariam singularmente desapontados se, na confiança dessa indicação, tivessem acreditado nela e encontrar a menor concordância com suas ideias. Portanto, se adotei as palavras espírita e espiritismo, é porque elas exprimem sem equívoco as ideias relativas aos espíritos. Todo espírita é necessariamente espiritualista, sem que todos os espiritualistas sejam espíritas. Fossem os espíritos uma quimera, e seria ainda útil existirem termos especiais para aquilo que lhes concerne, porque são necessárias palavras para as ideias falsas como para as ideias verdadeiras. Essas palavras não são, aliás, mais bárbaras que todas aquelas que as ciências, as artes e a indústria criam cada dia. Elas não o são, seguramente, mais que as que Cal imaginou para a sua nomenclatura das faculdades, tais como sécrevité, amativité, combativité, alimentivité, affectionivité. Há pessoas que, por espírito de contradição, criticam tudo que não provém delas e desejam aparentar oposição. Aqueles que levantam tão miseráveis contestações capciosas não provam senão uma coisa: a pequenez de suas ideias. Prender-se a semelhantes bagatelas é provar que se tem pouco de boas razões. Espiritualismo, espiritualista, são as palavras inglesas empregadas nos Estados Unidos desde o início das manifestações. Delas se serviu primeiro por algum tempo na França. Mas desde que apareceram as palavras espírita e espiritismo, compreendeu-se tão bem sua utilidade que foram imediatamente aceitas pelo público. Hoje o uso delas é de tal modo consagrado que os próprios adversários, os que primeiro as apregoaram de barbarismo, não empregam outras. Os sermões e as pastorais que fulminam contra o espiritismo e os espíritas não poderiam, sem confundir as ideias, lançar anátema sobre o espiritualismo e os espiritualistas. Bárbaras ou não, essas palavras doravante passaram para a linguagem popular e em todas as línguas da Europa. Só elas são empregadas em todas as publicações, pró ou contra, feitas em todos os países. Elas formaram o sustentáculo da nomenclatura da nova ciência. Para exprimir os fenômenos especiais dessa ciência, foram precisos termos especiais. O espiritismo tem, de hoje em diante, sua nomenclatura como a química tem a sua.
As palavras espiritualismo e espiritualista, aplicadas às manifestações dos espíritos, não são mais empregadas hoje, senão pelos adeptos da escola dita americana. Dissidências. Visitante. Essa diversidade na crença do que chamais uma ciência me parece ser a sua condenação. Se essa ciência repousasse sobre fatos positivos, não deveria ser a mesma na América como na Europa? Allan Kardec. A isso eu responderei primeiro que essa diferença está mais na forma que no fundo. Ela não consiste na realidade, senão na maneira de encarar alguns pontos da doutrina, mas não constitui um antagonismo radical nos princípios, como afetam em dizer nossos adversários sem haverem estudado a questão. Mas dizei-me qual é a ciência que em seu início não suscitou dissidências até que seus princípios estivessem claramente estabelecidos? Não existem dissidências ainda hoje nas ciências melhor constituídas? Todos os sábios estão de acordo sobre o mesmo princípio? Não têm eles seus sistemas particulares? As sessões do Instituto apresentam sempre o quadro de um entendimento perfeito e cordial? Em medicina, não há a escola de Paris e a de Montpellier? Cada descoberta em uma ciência não é a ocasião de um cisma entre os que querem avançar e os que querem manter-se atrás? No que concerne ao espiritismo, não é natural que na aparição dos primeiros fenômenos, quando se ignoravam as leis que os regiam, cada um tenha dado seu sistema particular ou os examinado à sua maneira? Em que se tornaram todos esses sistemas primitivos isolados? Eles ruíram diante de uma observação mais completa dos fatos. Alguns anos bastaram para estabelecer a unidade grandiosa que prevalece hoje na doutrina e que reúne a imensa maioria dos adeptos, salvo algumas individualidades, que aqui, como em todas as coisas, se agarram às ideias primitivas e morrem com elas. Qual a ciência, qual a doutrina filosófica ou religiosa que oferece um semelhante exemplo? O Espiritismo jamais apresentou a 100ª parte das divisões que afligiram a Igreja durante vários séculos e que a dividem ainda hoje. É verdadeiramente curioso ver as periolidades às quais se fixam os adversários do Espiritismo. Isso não indica a falta de razões sérias? Se as tivessem, eles não deixariam de as apresentar. Que lhes opõe? Zombarias, negações, calúnias? Mas argumentos peremptórios? Nenhum. A prova de que não encontraram um lado vulnerável é que nada detém sua marcha ascendente, e que depois de 10 anos ele conta mais adeptos do que jamais o contou nenhuma seita depois de um século. Esse é um fato tirado da experiência e reconhecido pelos próprios adversários. Para o arruinar, não basta dizer: isso não existe, isso é um absurdo. Precisar-se-ia provar categoricamente que os fenômenos não existem e não podem existir, e é isso que ninguém fez. Fenômenos espíritas simulados. Visitante. Não se provou que fora do espiritismo poder-se-ia produzir esses mesmos fenômenos? Pode-se concluir daí que eles não têm a origem que lhe atribuem os espíritas. Allan Kardec. Do fato de se poder imitar uma coisa, não se segue que ela não existe. Que diríeis da lógica daquele que pretendesse que porque se faz vinho da champanhe com água de Celtes, todo vinho de champanhe não é senão de água de Celtes? É privilégio de todas as coisas que têm ressonâncias produzir falsificações. Os prestidigitadores pensaram que o nome do espiritismo, devido à sua popularidade e às controvérsias às quais era objeto, poderia ser bom para explorar e para atrair a multidão. Simularam mais ou menos grosseiramente alguns fenômenos mediúnicos, como recentemente simularam a clarividência sonambúlica, e todos os escarnecedores, aplaudindo, exclamaram: eis o que é o espiritismo. Quando a engenhosa produção dos espectros apareceu em cena, não proclamaram por toda a parte que era seu golpe de misericórdia?
Antes de pronunciarem uma sentença tão positiva, deveriam refletir que as assertivas de um escamoteador não são palavras do Evangelho, e se assegurarem de que haveria identidade real entre a imitação e a coisa imitada. Ninguém compra um brilhante sem antes se assegurar de que não é uma imitação. Um estudo não muito sério os teria convencido de que os fenômenos espíritas se apresentam em outras condições e teriam sabido, além disso, que os espíritas não se ocupam nem em fazer aparecer espectros, nem em adivinhações. Só a malevolência e uma notável má-fé puderam assemelhar o espiritismo à magia e à feitiçaria, uma vez que ele repudia o objetivo, as práticas, fórmulas e as palavras místicas. Há mesmos que não temem comparar as reuniões espíritas às assembleias do sabá, onde se espera a hora fatal de meia-noite para fazer aparecerem os fantasmas. Um espírita, meu amigo, encontrava-se um dia em uma representação de Macbeth, ao lado de um jornalista que não conhecia. Quando chegou à cena das feitiçarias, ele ouviu este último dizer ao seu vizinho: "Olha, vamos assistir a uma sessão de espiritismo. É justamente isso que preciso para meu próximo artigo. Eu vou saber como as coisas se passam. Se houvesse aqui um desses loucos, eu lhe perguntaria se ele se reconhece nesse quadro." "Eu sou um desses loucos", disse-lhe o espírita, "e posso-vos certificar que não me reconheço inteiramente, porque embora já tenha assistido a centenas de reuniões espíritas, jamais vi nelas nada semelhante. Se é aqui onde vim exaurir informações para vosso artigo, ele não se distinguirá pela verdade. Muitos críticos não têm base mais séria. Sobre quem cai o ridículo, senão sobre aqueles que se adiantam estouvadamente? Quanto ao espiritismo, seu crédito, longe de sofrer com isso, tem aumentado pela ressonância que todas essas manobras lhe deram, chamando a atenção de uma multidão de pessoas que dele não haviam ouvido falar, provocando seu exame e aumentando o número de adeptos, porque se reconheceu que, ao invés de uma brincadeira, ele era uma coisa séria. Impotência dos detratores. Visitante. Eu concordo que entre os detratores do espiritismo há pessoas inconsequentes, como esta de que acabais de falar, mas ao lado destas não há homens de um valor real e cuja opinião é de um certo peso? Allan Kardec. Eu não o contesto de modo algum. A isso respondo que o espiritismo conta também em suas fileiras com um bom número de homens de um valor não menos real. Eu digo mais, que a imensa maioria dos espíritas se compõe de homens inteligentes e estudiosos. Só a má-fé poder dizer que eles são recrutados entre os incautos e os ignorantes. Um fato peremptório responde, aliás, a essa objeção. É que, malgrado seu saber ou sua posição oficial, ninguém conseguiu deter a marcha do espiritismo. Todavia, não há entre eles um só, desde o mais medíocre folhetinista, que não esteja se vangloriando de lhe vibrar o golpe mortal. Todos, sem exceção, ajudaram sem o querer a vulgarizá-lo. Uma ideia que resiste a tantos esforços, que avança sem tropeço através da fúria dos golpes que lhe dão, não prova sua força e a profundidade de suas raízes? Esse fenômeno não merece atenção dos pensadores sérios? Outros também se dizem hoje que ele deve ter alguma coisa, que pode ser um desses grandes e irresistíveis movimentos que de tempos em tempos comovem as sociedades para transformá-las. Assim o foi sempre com todas as ideias novas chamadas a revolucionarem o mundo. Elas encontraram obstáculos porque têm que lutar contra os interesses, os preconceitos, os abusos que elas vêm derrubar. Mas como estão nos desígnios de Deus para cumprir a lei do progresso da humanidade, quando a hora é chegada, nada saberia detê-las. É a prova de que elas são a expressão da verdade. Essa impotência dos adversários do espiritismo prova primeiro, como eu disse, a ausência de boas razões, uma vez que aqueles que se lhe opõem não convencem. Ela, porém, se prende a uma outra causa que frustra todas as suas combinações. Espantam-se com o seu progresso, malgrado tudo o que fazem para detê-lo. Ninguém lhe encontra a causa,
porque a procuram onde ela não está. Uns a veem na força do diabo, se mostraria assim mais forte que eles, e mesmo que Deus, outros no desenvolvimento da loucura humana. O erro de todos é crer que a fonte do espiritismo é única e que repousa sobre a opinião de um homem. Daí a ideia de que, arruinando a opinião desse homem, arruinarão o espiritismo. Eles procuram essa fonte sobre a terra enquanto ela está no espaço. Ela não está num lugar determinado, está por toda parte, porque os espíritos se manifestam por toda parte, em todos os países, no palácio como na choupana. A verdadeira causa está, pois, na própria natureza do espiritismo, que não recebe seu impulso de uma pessoa só, mas que permite a cada um receber diretamente comunicações dos espíritos e se assegurar assim da realidade dos fatos. Como persuadir a milhões de indivíduos que tudo isso não é senão malabarismo, charlatanismo, destreza, quando são eles mesmos que obtêm esses resultados sem o concurso de ninguém? Se lhes fará crer que são seus próprios companheiros que fazem charlatanismo e escamoteação só para eles? Essa universalidade das manifestações dos espíritos que vem a todos os pontos do globo, vem dar um desmentido aos detratores e confirmar os princípios da doutrina. É uma força que não pode ser compreendida por aqueles que não conhecem o mundo invisível, da mesma forma que aqueles que não conhecem a lei da eletricidade não podem compreender a rapidez da transmissão de um telegrama. É contra essa força que vem se quebrar todas as negações, porque é como se dissesse às pessoas que recebem os raios do sol que o sol não existe. Abstração feita das qualidades da doutrina que satisfaz mais do que aquelas que se lhe opõem. Aí está a causa dos fracassos daqueles que tentam deter-lhe a marcha. Para terem sucesso, seria preciso que encontrassem um meio de impedir os espíritos de se manifestarem. Eis porque os espíritas tomam tão pouco cuidado com as suas manobras. Eles têm a experiência e a autoridade dos fatos. O maravilhoso e o sobrenatural. Visitante. O espiritismo, evidentemente, tende a reviver as crenças fundadas sobre o maravilhoso e o sobrenatural. Ora, no nosso século de positivismo, isso me parece difícil, porque é recomendar superstições e erros populares já julgados pela razão. Allan Kardec. Uma ideia não é supersticiosa senão porque ela é falsa. Ela cessa de sê-lo desde o momento em que é reconhecida verdadeira. A questão, pois, é saber se há ou não manifestações de espíritos. Ora, vós não podeis taxar a coisa de supersticiosa, visto que não haveis provado que ela não existe. Direis, minha razão as recusa, mas todos aqueles que nelas creem e que não são tolos, invocam também sua razão e mais, invocam os fatos. Qual das tuas razões deve prevalecer? O grande juiz aqui é o futuro, como o foi em todas as questões científicas e industriais taxadas de absurdas e impossíveis em sua origem. Vós julgais a priori segundo vossa opinião. Nós não julgamos senão depois de ter visto e observado durante muito tempo. Acrescentamos que o espiritismo esclarecido como o é hoje, tende, ao contrário, a destruir as ideias supersticiosas porque ele mostra aquilo que há de verdadeiro e de falso nas crenças populares, e tudo aquilo que a ignorância e os preconceitos nela introduziram de absurdo. Eu vou mais longe e digo que é precisamente o positivismo do século que faz aceitar o espiritismo e a ele é que deve sua rápida propagação, e não como alguns o pretendem, a uma recrudescência do amor, ao maravilhoso e ao sobrenatural. O sobrenatural desaparece diante da luz da ciência, da filosofia e da razão, como os deuses do paganismo desapareceram diante da luz do cristianismo. O sobrenatural é o que está fora das leis da natureza. O positivismo não admite nada fora dessas leis, mas as conhece todas? Em todos os tempos, os fenômenos cuja causa era desconhecida foram reputados sobrenaturais. Cada nova lei descoberta pela ciência recuou os limites do sobrenatural. Pois bem,
o Espiritismo vem revelar uma lei segundo a qual a conversação com o espírito de um morto repousa sobre uma lei tão natural como aquela que permite à eletricidade estabelecer contato entre dois indivíduos a 500 léguas de distância. E assim, todos os outros fenômenos espíritas. O Espiritismo repudia, no que lhe concerne, todo efeito maravilhoso, quer dizer, fora das leis da natureza. Ele não faz nem milagres, nem prodígios, mas explica, em virtude de uma lei, certos efeitos reputados até hoje como milagres e prodígios, e por isso mesmo demonstra sua possibilidade. Amplia assim o domínio da ciência, e é nisso que ele próprio é uma ciência. Mas a descoberta dessa nova lei, ocasionando consequências morais, a codificação dessas consequências faz dele uma doutrina filosófica. Neste último ponto de vista, ele responde às aspirações do homem, no que diz respeito ao futuro, sobre bases positivas e racionais, e é por isso que ele convém ao espírito positivista do século. É o que vós compreendereis quando vos derdes ao trabalho de estudá-lo. Oposição da ciência. Visitante. Vós dizeis que vos apoiais sobre fatos, mas se vos opõe à opinião dos sábios que os contestam ou que os explicam de maneira diversa da vossa, porque eles não encamparam o fenômeno das mesas girantes? Se eles tivessem visto nelas alguma coisa de sério, não teriam, me parece, negligenciado de fatos tão extraordinários, e ainda menos de os repelir com desdém, ao passo que eles estão todos contra vós. Os sábios não são o farol das nações e seu dever não é de espalhar a luz? Por que quereríeis que eles a tivessem abafado, quando se lhes apresentava uma tão bela ocasião de revelar ao mundo uma força nova? Allan Kardec. Acabais de traçar o dever dos sábios de um modo admirável. Pena que o tenham olvidado em mais de uma circunstância. Mas antes de responder a esta judiciosa observação, eu devo revelar um erro grave que vós haveis cometido, dizendo que todos os sábios estão contra nós. Como já disse, é precisamente na classe esclarecida que o Espiritismo faz mais prosélitos, e isso em todos os países do mundo. Eles se contam, em grande número, entre os médicos de todas as nações e são homens de ciência. Os magistrados, os professores, os artistas, os homens de letras, os oficiais, os altos funcionários, os grandes dignatários, os eclesiásticos, que se aliam sob sua bandeira, todos são pessoas às quais não se pode recusar uma certa dose de luz. Não há sábio senão na ciência oficial e nos corpos constituídos? Do fato de o Espiritismo não ter ainda direito de cidadania na ciência oficial, é motivo para condená-lo? Se a ciência não tivesse jamais se enganado, aqui sua opinião poderia pesar na balança. Infelizmente, a experiência prova o contrário. Não foram rejeitados como quimeras uma multidão de descobertas que mais tarde ilustraram a memória de seus autores? Não foi a um relatório de nosso primeiro corpo de sábios que deve a França ter sido privada da iniciativa do vapor? Quando Fulton veio ao campo de Bolonha apresentar seu sistema a Napoleão I, que o recomendou ao exame imediato do Instituto, este não concluiu que esse sistema era um sonho impraticável, e não tinha tempo para que com ele se ocupar? É preciso concluir que os membros do Instituto são ignorantes? Isso justifica os epítetos triviais e de mau gosto que certas pessoas se comprazem em lhes prodigalizar? Seguramente que não. Não há pessoa sensata que não renda justiça ao seu eminente saber, embora reconhecendo que eles não são infalíveis, e que assim seu julgamento não é o de última instância, sobretudo em fatos de ideias novas. Visitante. Eu admito perfeitamente que eles não são infalíveis, mas não é menos verdadeiro que, em razão do seu saber, sua opinião tem algum valor, e se os tivesseis convosco, isso daria um grande peso ao vosso sistema. Allan Kardec. Vós admitis também que cada um não é bom juiz senão naquilo que é da sua competência. Se quereis construir uma casa, procurais um músico? Se estivesseis doente,
vos fareias cuidar por um arquiteto? Se tivesseis um processo, procurarias a opinião de um dançarino? Enfim, se se trata de uma questão de teologia, a fareis resolver por um químico ou um astrônomo? Não, cada um em seu trabalho. As ciências vulgares repousam sobre as propriedades da matéria que se pode manipular à vontade, e os fenômenos que ela produz têm por agentes as forças materiais. Os do espiritismo têm por agentes inteligências independentes, que têm seu livre-arbítrio e não estão submetidas aos nossos caprichos. Eles escapam, assim, aos nossos procedimentos de laboratório e aos nossos cálculos, e desde então não são mais da alçada da ciência propriamente dita. A ciência, pois, enganou-se quando quis experimentar os espíritos como uma pilha voltaica. Ela fracassou, e assim deveria sê-lo porque usou uma analogia que não existe. Depois, sem ir mais longe, ela concluiu pela negativa. Julgamento temerário que o tempo se encarrega todos os dias de reformar como reformou muitos outros, e aqueles que o tiveram pronunciado passarão pela vergonha de se inscreverem, muito levianamente, por falsearem contra o poder infinito do Criador. As corporações científicas não têm, e não terão jamais, que se pronunciar sobre a questão. Ela não é mais da sua alçada que há de decretar se Deus existe ou não. Portanto, é um erro fazer dela juízes. O Espiritismo é uma questão de crença pessoal que não pode depender do voto de uma assembleia, porque esse voto, mesmo favorável, não pode forçar as convicções. Quando a opinião pública estiver formada a esse respeito, os sábios, como indivíduos, a aceitarão e suportarão a força das coisas. Deixai passar uma geração, e com ela, preconceitos do amor próprio em que se obstina, e vereis que ocorrerá com o Espiritismo como ocorreu com tantas outras verdades antes combatidas e que agora seria ridículo pô-las em dúvidas. Hoje são aos crentes que se chama de loucos. Amanhã serão todos os que não creiam. Da mesma forma como se chamou de loucos outrora aqueles que criam que a terra girava. Mas todos os sábios não julgaram da mesma forma, e por sábios eu entendo os homens de estudo e de ciência, com ou sem título oficial. Muitos fizeram o seguinte raciocínio: não há efeito sem causa, e os mais vulgares efeitos podem conduzir ao caminho dos maiores problemas. Se Newton tivesse desprezado a queda de uma maçã, se Galvani tivesse menosprezado sua criada, tratando-a de louca e visionária, quando ela lhe falou das rãs que dançavam no prato, talvez estivessem ainda por serem descobertas a admirável lei da gravitação universal e as fecundas propriedades da pilha. O fenômeno que se designa sob nome burlesco de dança das mesas não é mais ridículo que o da dança das rãs, e talvez encerre também um desses segredos que revolucionam a humanidade quando se tem sua chave. Disseram ainda, por outro lado, uma vez que tantas pessoas deles se ocupam, uma vez que homens sérios deles fizeram um estudo, é preciso que haja aí alguma coisa. Uma ilusão, se se quer, não pode ter caráter de generalidade. Ela pode seduzir um círculo, uma comunidade, mas não o mundo todo. Guardemo-nos, pois, de negar a possibilidade do que não compreendemos sob pena de receber, cedo ou tarde, um desmentido que não fará o elogio da nossa perspicácia. Visitante. Muito bem. Eis um sábio que raciocina com sabedoria e prudência, e sem ser sábio penso como ele. Mas anotai que não afirma nada, ele duvida. Ora, sobre o que basear a crença na existência dos espíritos e sobretudo na possibilidade de comunicação com eles? Allan Kardec. Essa crença se apoia sobre o raciocínio e sobre os fatos. Eu mesmo não a adotei senão depois de um maduro exame. Tendo adquirido nos estudos das ciências exatas o hábito das coisas positivas, eu sondei, perscrutei essa nova ciência em seus detalhes mais ocultos. Eu quis conhecer tudo, porque não aceito uma ideia senão quando lhe conheço o porquê e o como. Eis o raciocínio que me fez um sábio médico, outrora incrédulo e hoje adepto fervoroso.
Disse que os seres invisíveis se comunicam. E por que não? Antes da invenção do microscópio, supunha-se a existência desses bilhões de animálculos que causam tantos prejuízos na economia? Onde está a impossibilidade material de que haja no espaço seres que escapam aos nossos sentidos? Teríamos por acaso a ridícula pretensão de tudo saber e de dizer a Deus que Ele nada mais nos pode ensinar? Se esses seres invisíveis que nos cercam são inteligentes, por que não se comunicariam conosco? Se eles estão em relação com os homens, devem desempenhar um papel na vida, nos acontecimentos. Quem sabe? Pode ser uma das forças da natureza, uma dessas forças ocultas que não supunhamos existir. Que novo horizonte isso abriria ao pensamento, que vasto campo de observação! A descoberta do mundo dos seres invisíveis seria diversa da dos infinitamente pequenos. Isso seria mais que uma descoberta, seria uma revolução nas ideias. Que luz pode dela jorrar? Quantas coisas misteriosas seriam explicadas? Aqueles que creem nisso são ridicularizados. Mas o que isso prova? Não ocorreu o mesmo com todas as grandes descobertas? Cristóvão Colombo não foi repelido, coberto de desgostos e tratado como insensato? Essas ideias, disse, são tão estranhas que nelas não se pode crer. Mas aquele que tivesse dito há somente meio século que em alguns minutos poder-se-ia corresponder de uma parte a outra do mundo, que em algumas horas atravessar-se-ia a França, que com o vapor de um pouco de água fervente um navio avançaria contra o vento, que se tiraria da água os meios de se iluminar e aquecer, que tivesse proposto iluminar toda Paris em um instante com um só reservatório de uma substância invisível, teria sido caçoado. É, pois, uma coisa mais prodigiosa que o espaço seja povoado por seres pensantes, que depois de terem vivido sobre a terra, deixaram seus envoltórios materiais? Não se encontra nesse fato a explicação de uma multidão de crenças que remontam à mais alta antiguidade? Semelhantes coisas bem que valem a pena serem aprofundadas. Eis as reflexões de um sábio, mas de um sábio sem pretensão, e que também o são de uma multidão de homens esclarecidos que viram, não superficialmente e com prevenção, e estudaram seriamente sem tomarem partido, mas que tiveram a modéstia de não dizer: eu não compreendo, portanto isso não é verdade. Sua convicção formou-se pela observação e pelo raciocínio. Se essas ideias fossem quiméricas, pensais que todos esses homens de elite as teriam adotado? Que tivessem estado muito tempo vítima de uma ilusão? Não há, pois, impossibilidade material a existência de seres invisíveis para nós e povoando o espaço. E só essa consideração deveria levar a uma maior circunspecção. Há pouco tempo, quem poderia pensar que uma gota de água límpida poderia encerrar milhares de seres de uma pequenez que confunde nossa imaginação? Ora, eu digo que era mais difícil à razão conceber seres de uma tal pequenez, providos de todos os nossos órgãos e funcionando como nós, que admitir aqueles que nós nomeamos espíritos. Visitante. Sem dúvida, mas do fato de uma coisa ser possível, não se segue que ela exista. Allan Kardec. De acordo, mas convireis que já é uma grande coisa desde que ela não é impossível, porque não tem nada que repugne a razão. Resta, pois, constatá-la pela observação dos fatos. Essa observação não é nova. A história, tanto sacra como profana, prova a antiguidade e a universalidade dessa crença, que se perpetuou através de todas as vicissitudes do mundo, e se encontra entre os povos mais selvagens, no estado de ideias inatas e intuitivas, gravadas no pensamento como a do Ser Supremo e da existência futura. O Espiritismo, portanto, não é criação moderna. Muito longe disso. Tudo prova que os antigos o conheciam tão bem e talvez melhor do que nós. Somente ele não foi ensinado, senão com precauções misteriosas que o tornaram inacessível ao vulgo, deixado propositadamente na difícil situação supersticiosa. Quanto aos fatos, eles são de duas naturezas, espontâneos e provocados,
Entre os primeiros, é preciso situar as visões e aparições, que são muito frequentes, os ruídos, barulhos e movimentação de objetos sem causa material, e uma multidão de efeitos insólitos, que se considerava como sobrenaturais, e que hoje nos parecem muito simples, porque para nós não há nada de sobrenatural, uma vez que tudo se esconde nas leis imutáveis da natureza. Os fatos provocados são aqueles que se obtêm por intermédio dos médiuns. Falsas explicações dos fenômenos. Alucinação, fluido magnético, reflexo do pensamento, superexcitação cerebral, estado sonambúlico dos médiuns. Visitante. É contra os fenômenos provocados que se exerce, sobretudo, a crítica. Coloquemos de lado toda suposição de charlatanismo e admitamos uma inteira boa-fé. Não se poderia pensar que eles próprios são joguetes de uma alucinação? Allan Kardec. Não é do meu conhecimento que se tenha ainda explicado claramente o mecanismo da alucinação. Tal como é entendida, é todavia um efeito muito singular e digno de estudo. Como, pois, aqueles que através dela pretendem explicar os fenômenos espíritas não podem explicitar sua explicação? Aliás, há fatos que escapam a essa hipótese. Quando uma mesa ou um outro objeto se move, se eleva ou bate, quando ela passeia à vontade num quarto sem o contato de alguém, quando ela se desprende do solo e se sustém no espaço, sem ponto de apoio, enfim, quando ela se quebra caindo, certamente isso não é uma alucinação. Supondo-se que o médium, por um efeito de sua imaginação, creia ver o que não existe, é provável que todo um grupo esteja tomado da mesma vertigem? Que se repita por todos os lados em todos os países? A alucinação, nesse caso, seria mais prodigiosa que o fato. Visitante. Admitindo-se a realidade do fenômeno das mesas girantes e batedoras, não é mais racional atribuí-lo à ação de um fluido qualquer, o fluido magnético, por exemplo? Allan Kardec. Tal foi o primeiro pensamento e eu o tive como tantos outros. Se os efeitos tivessem se limitado aos efeitos materiais, ninguém duvida que poder-se-ia explicar assim. Mas quando esses movimentos e golpes deram provas de inteligência, quando se reconheceu que respondiam ao pensamento com inteira liberdade, tirou-se esta consequência. Se todo efeito tem causa, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. É isso o efeito de um fluido, a menos que se diga que esse fluido é inteligente. Quando vedes o manipulador do telégrafo fazer os sinais que transmitem o pensamento, sabeis bem que não são esses braços de madeira ou de ferro que são inteligentes, mas dizeis que uma inteligência os faz mover. Ocorre o mesmo com a mesa. Há, sim ou não, efeitos inteligentes? Esta é a questão. Aqueles que a contestam são pessoas que não puderam ver tudo e se apressam em concluir segundo suas próprias ideias e sobre uma observação superficial. Visitante. A isso responde-se que se há um efeito inteligente, ele não é outra coisa senão a própria inteligência, seja do médium, seja do interrogante, seja dos assistentes, porque disse a resposta está sempre no pensamento de alguém. Allan Kardec. Isso é ainda um erro, consequente de uma falsa observação. Se aqueles que assim pensam tivessem se dado ao trabalho de estudar o fenômeno em todas as suas fases, teriam a cada passo reconhecido a independência absoluta da inteligência que se manifesta. Como essa tese poderia se conciliar com respostas que estão fora da capacidade intelectual e de instrumentação do médium, que contradizem suas ideias, seus desejos, suas opiniões, ou que confundem completamente as previsões dos assistentes? De médiums que escrevem em um idioma que não conhecem, ou em seu próprio idioma, quando eles não sabem nem ler nem escrever? Essa opinião, à primeira vista, não tem nada de racional. Eu convenho, porém, ela é desmentida pelos fatos de tal modo numerosos e concludentes, dos quais não é mais possível duvidar. De resto, admitindo-se mesmo essa teoria,
o fenômeno, longe de ser simplificado, seria bem mais prodigioso. Ora, o pensamento se refletiria sobre uma superfície como a luz, o som e o calor? Na verdade, haveria nisso motivo para exercer a sagacidade da ciência. Aliás, o que se adicionaria ainda ao maravilhoso é que sobre 20 pessoas reunidas, seria precisamente o pensamento de tal ou tal que seria refletido, e não o pensamento de tal outra. Um semelhante sistema é insustentável. É verdadeiramente curioso ver os contraditores se esforçarem em procurar causas 100 vezes mais extraordinárias e difíceis de compreender do que as que se lhes fornece. Visitante. Não se poderia admitir, segundo a opinião de alguns, que o médium está em um estado de crise e goze de uma lucidez que lhe dá uma percepção sonambúlica, uma espécie de dupla vista, que explicaria a extensão momentânea das faculdades intelectuais? Por que, disse, as comunicações obtidas pelo médium não ultrapassam a importância daqueles que se obtêm pelos sonâmbulos? Allan Kardec. É isso ainda um desses sistemas que não suportam um exame aprofundado. O médium não está em crise nem em sono, mas perfeitamente desperto, agindo e pensando como todo mundo, sem nada ter de extraordinário. Certos efeitos particulares puderam dar lugar a esse equívoco, mas qualquer um que não se limite a julgar as coisas por um único aspecto, reconhecerá sem esforço que o médium é dotado de uma faculdade particular que não permite confundi-lo com o sonâmbulo. E a completa independência do seu pensamento é provada por fatos da máxima evidência. A abstração feita das comunicações escritas, qual é o sonâmbulo que faz brotar um pensamento de um corpo inerte? Que produziu aparições visíveis e mesmo tangíveis? Que pode manter um corpo pesado no espaço sem ponto de apoio? Foi por um efeito sonambúlico que um médium desenhou um dia, para mim, em presença de 20 testemunhas, o retrato de uma jovem que morreu 18 meses antes e que jamais havia conhecido. Retrato reconhecido pelo pai presente à sessão? É por um efeito sonambúlico que uma mesa responde com precisão às questões propostas, mesmo mentalmente? Seguramente, se admite que o médium esteja em um estado magnético, me parece difícil crer-se que a mesa seja sonâmbula. Disse ainda que os médiums não falam claramente senão de coisas conhecidas. Como explicar o fato seguinte sem outros do mesmo gênero? Um de meus amigos, muito bom médium, escrevente, perguntou a um espírito se uma pessoa que ele havia perdido de vista há 15 anos estava ainda neste mundo. Sim, ela vive ainda, respondeu-lhe. Ela mora em Paris, a rua tal, número tal. Ele vai e encontra a pessoa no endereço indicado. É isso ilusão? Seu pensamento poderia tanto menos sugerir-lhe essa resposta, pois em razão da idade da pessoa, havia toda a possibilidade de que ela não existisse mais. Se em certos casos viram-se respostas concordarem com o pensamento, é racional concluir daí que isso seja uma lei geral? Nisso, como em todas as coisas, os julgamentos precipitados são sempre perigosos, porque podem estar enfraquecidos pela não observação dos fatos. Os incrédulos não podem ver para se convencerem. Visitante. São os fatos positivos que os incrédulos querem ver, que eles pedem e na maioria das vezes não se pode lhes fornecer. Se todo mundo pudesse testemunhar esses fatos, a dúvida não seria mais permitida. Como ocorre, pois, que tanta gente nada tenha podido ver, malgrado sua boa vontade? Se os contesta, dizendo faltar-lhes fé, a isso respondem com razão, que não podem ter uma fé antecipada, e que se quer que eles creiam, é preciso dar-lhes os meios de crerem. Allan Kardec. A razão é bem simples. Eles querem os fatos sob seu comando, e os espíritos não obedecem a ele. É preciso esperar sua boa vontade. Não basta, pois, dizer, mostre-me tal fato e eu crerei. É preciso ter vontade e perseverança, deixar os fatos se produzirem espontaneamente, sem pretender forçá-los ou dirigi-los. Aquele que desejais, talvez,
seja precisamente o que não obtereis. Mas se apresentarão outros, e aquele que quereis virá no momento em que menos esperais. Aos olhos do observador atento e assíduo, os fatos se somam e se corroboram uns aos outros, mas aquele que crê bastar virar uma manivela para mover a máquina, se engana extraordinariamente. Que faz o naturalista que quer estudar os costumes de um animal? Leva-o a fazer tal ou tal coisa para ter todo o tempo da observação à sua vontade? Não, porque sabe bem que não será obedecido. Ele espreita as manifestações espontâneas do seu instinto, espera-as e as apreende quando ocorrem. O simples bom senso mostra que, por mais forte razão, deve ocorrer o mesmo com os espíritos, que são inteligências com independência bem diversa da dos animais. É um erro crer que a fé seja necessária, mas a boa-fé é outra coisa. Ora, há céticos que negam até a evidência e que os prodígios não poderiam convencer. Quantos há que, depois de terem visto, não persistem menos em explicar os fatos à sua maneira, dizendo que isso não prova nada? Essas pessoas não servem senão para levar a perturbação às reuniões, sem proveito para elas mesmas. É por isso que as repelimos e não queremos perder tempo com elas. Ocorre mesmo que ficariam bem irritadas de serem forçadas a crer, porque seu amor próprio sofreria em concordar que estavam enganadas. Que responder a essas pessoas que não veem por toda parte senão a ilusão e o charlatanismo? Nada. É preciso deixá-las tranquilas e dizer, tanto como querem, que elas nada viram, e mesmo que não se pôde ou não se quis fazê-las ver. Ao lado desses céticos endurecidos, há aqueles que querem ver à sua maneira, que, tendo formado uma opinião, querem com ela tudo relacionar. Eles não compreendem que os fenômenos não possam obedecer à sua vontade. Eles não sabem ou não querem se colocar nas condições necessárias. Aquele que quer observar de boa fé deve, não digo crer sob palavra, mas se despojar de toda a ideia pré-concebida, não querer comparar coisas incompatíveis. Deve esperar, continuar, observar com uma paciência infatigável. Esta condição mesma está a favor dos adeptos, uma vez que ela prova que sua convicção não se formou levianamente. Tendes essa paciência? Não? Dizeis, eu não tenho tempo. Então, não vos ocupeis com os fenômenos, nem deles faleis. Ninguém a isso vos obriga. Boa ou má vontade dos espíritos para convencerem. Visitante. Os espíritos devem ter interesse em fazer prosélitos. Por que não consentem mais do que o fazem nos meios para convencer certas pessoas cuja opinião seria de uma grande influência? Allan Kardec. É que aparentemente no momento eles não têm interesse em convencer certas pessoas, cuja importância não medem como elas mesmas o fazem. É pouco lisonjeiro, eu convenho, mas nós não comandamos suas opiniões, pois os espíritos têm um modo de julgar as coisas que não é sempre o nosso. Eles veem, pensam e agem segundo outros elementos, enquanto nossa visão está circunscrita pela matéria, limitada pelo círculo estreito no meio do qual nos encontramos, eles abarcam o conjunto. O tempo, que nos parece tão longo, para eles é um instante, assim como a distância, que não é senão um passo. Certos detalhes, que nos parecem de uma importância extrema, para eles são pueris. Em compensação, acham importantes, coisas às quais não compreendemos a importância. Para compreendê-los, é preciso se elevar pelo pensamento acima do nosso horizonte material e moral e nos colocar em sua posição. Não cabe a eles descerem até nós, mas cabe a nós nos elevarmos até eles, e é a isso que nos conduz o estudo e a observação. Os espíritos apreciam os observadores assíduos e conscienciosos, para os quais multiplicam as fontes de luz. O que os afasta não é a dúvida que nasce da ignorância, mas a fatuidade desses pretensos observadores que, nada tendo observado, pretendem colocá-los na berlinda
e manobrá-los como marionetes. É sobretudo o sentimento de hostilidade e de difamação que carregam consigo e que está em seu pensamento, se não está em suas palavras. Para este, os espíritos nada fazem e se inquietam muito pouco com aquilo que eles possam falar ou pensar, porque sua vez chegará. Por isso eu disse que o necessário não é a fé, mas a boa fé. Origem das ideias espíritas modernas. Visitante. Uma coisa que eu desejaria saber, senhor, é o ponto de partida das ideias espíritas modernas. Elas são o resultado de uma revelação espontânea dos espíritos ou o resultado de uma crença anterior à sua existência? Compreendeis a importância da minha pergunta, porque neste último caso poder-se-ia crer que a imaginação não pode ser posta de lado. Allan Kardec. Esta questão, senhor, como disseste, é importante nesse ponto de vista, embora seja difícil admitir-se, supondo-se que essas ideias tenham nascido de uma crença antecipada, que a imaginação tenha podido produzir todos os resultados materiais observados. Com efeito, se o espiritismo estivesse baseado sobre o pensamento pré-concebido da existência dos espíritos, poder-se-ia, com alguma aparência de razão, duvidar da sua realidade, porque se a causa é uma quimera, as próprias consequências devem ser quiméricas, mas as coisas não se passam assim. Anotai primeiro que essa sequência seria completamente ilógica. Os espíritos são causa e não efeito. Quando se vê um efeito, pode-se procurar a sua causa, mas não é natural imaginar uma causa antes de ter visto os efeitos. Não se poderia, pois, conceber o pensamento dos espíritos se não estivessem presentes os efeitos que encontrassem sua explicação provável na existência de seres invisíveis. Pois bem, não foi assim que esse pensamento surgiu. Quer dizer, não foi uma hipótese imaginada para explicar certos fenômenos. A primeira suposição que se fez deles foi de uma causa inteiramente material. Assim, longe de os espíritos terem sido uma ideia pré-concebida, partiu-se do ponto de vista materialista, o qual, sendo incapaz de tudo explicar, a própria observação conduziu à causa espiritual. Eu falo das ideias espíritas modernas, uma vez que nós sabemos ser essa crença tão velha quanto o mundo. Eis aqui a sequência das coisas. Fenômenos espontâneos se produziram, tais os ruídos estranhos, pancadas, movimentos de objetos, etc., sem causa ostensiva conhecida, e esses fenômenos puderam ser reproduzidos sob a influência de certas pessoas. Até aí, nada autorizava a procurar a causa além da ação de um fluido magnético ou outro cujas propriedades eram ainda desconhecidas. Mas não se tardou em reconhecer, nesses ruídos e nesses movimentos, um caráter intencional e inteligente, do que se concluiu, como já disse, que se todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Essa inteligência não poderia estar no próprio objeto, porque a matéria não é inteligente. Era o reflexo da inteligência da pessoa ou das pessoas presentes. Assim se pensou primeiro, como eu disse igualmente. Só a experiência poderia se pronunciar, e a experiência demonstrou, por provas irrecusáveis, em muitas circunstâncias, a completa independência dessa inteligência. Ela estava, pois, fora do objeto e fora da pessoa. Quem era ela? Foi ela mesma quem respondeu, declarando pertencer à ordem de seres incorpóreos, designados sob o nome de espíritos. A ideia dos espíritos, pois, não pré-existiu nem foi mesmo consecutiva. Em uma palavra, ela não saiu do cérebro, mas foi dada pelos próprios espíritos, e tudo o que soubemos depois a seu respeito foram eles que nos ensinaram. Uma vez revelada a existência dos espíritos e estabelecidos os meios de comunicação, pôde-se ter conversações seguidas e obter esclarecimentos sobre a natureza desses seres, as condições da sua existência, seu papel no mundo visível. Se se pudesse interrogar assim os seres do mundo, dos infinitamente pequenos,
que coisas curiosas não se aprenderia sobre eles. Supondo-se que antes do descobrimento da América existisse um fio elétrico através do Atlântico e que na sua extremidade europeia fossem notados sinais inteligentes, se poderia concluir que na outra extremidade havia seres inteligentes, procurando se comunicar. Ter-se-ia podido questioná-los, e eles teriam respondido. Adquirir-se-ia assim a certeza da sua existência, o conhecimento dos seus costumes, dos seus hábitos, da sua maneira de ser, sem jamais tê-los visto. Ocorre o mesmo nas relações com o mundo invisível. As manifestações materiais foram como sinais, meios de advertências, que nos colocaram na trilha de comunicações mais regulares e mais continuadas. E coisa notável, à medida que os meios mais fáceis de comunicação estão à nossa disposição, os espíritos abandonam os meios primitivos, insuficientes e incômodos, como o mundo que recupera a palavra renuncia à linguagem dos sinais. Que eram os habitantes desse mundo? Eram seres à parte fora da humanidade? Eram bons ou maus? Foi ainda a experiência que se encarregou de resolver essas questões. Mas, até que numerosas observações deitaram luz sobre esse assunto, o campo das conjecturas e dos sistemas estava aberto, e Deus sabe quantas surgiram. Alguns acreditaram serem os espíritos superiores a tudo, outros não viam neles senão demônios. Foi por suas palavras e seus atos que se pôde julgá-los. Suponhamos que entre os habitantes transatlânticos desconhecidos, dos quais falamos, uns tivessem dito coisas boas, enquanto outros fossem notados pelo cinismo de sua linguagem, ter-se-ia concluído que haveria bons e maus. Foi a isso que se chegou com os espíritos, reconhecendo-se entre eles todos os graus de bondade e de maldade, de ignorância e de saber. Uma vez sabedores dos seus defeitos e qualidades, cabe à nossa prudência distinguir o bom do mal, o verdadeiro do falso em suas relações conosco, absolutamente como nós fazemos com respeito aos homens. A observação não só nos esclareceu sobre as qualidades morais dos espíritos, mas também sobre sua natureza e sobre o que poderíamos chamar seu estado fisiológico. Soube-se pelos próprios espíritos que uns são muito felizes e outros muito infelizes, que eles não são seres à parte, de uma natureza excepcional, mas que são as almas daqueles que viveram sobre a terra, onde deixaram seu envoltório corporal, que povoam os espaços, nos cercam e nos acotovelam sem cessar, e entre eles, cada um pôde reconhecer, por sinais incontestáveis, seus parentes, seus amigos e aqueles que conheceu neste mundo. Pôde-se segui-los em todas as fases de sua existência de além-túmulo, desde o instante em que deixaram seus corpos e observar sua situação segundo o gênero de morte e a maneira pela qual viveram sobre a terra. Soube-se, enfim, que não são seres abstratos e materiais no sentido absoluto da palavra. Eles têm um envoltório, ao qual demos o nome de perispírito, espécie de corpo fluídico, vaporoso, diáfano, invisível em seu estado normal, mas que em certos casos, e por uma espécie de condensação ou de disposição molecular, pode tornar-se momentaneamente visível e mesmo tangível, e desde então foi explicado o fenômeno das aparições e dos toques sobre elas. Esse envoltório existe durante a vida do corpo e é o laço entre o espírito e a matéria. Na morte do corpo, a alma ou o espírito, o que são a mesma coisa, não se despoja senão do envoltório grosseiro, conservando o segundo, como quando nós tiramos uma roupa de cima para conservar apenas a de baixo, como o germe de um fruto se despoja do envoltório cortical e não conserva senão o perisperma. É esse envoltório semimaterial do espírito o agente dos diferentes fenômenos por meio do qual ele manifesta sua presença. Tal é, em poucas palavras, Senhor, a história do Espiritismo. Vedes e o reconhecereis ainda melhor, quando tiverdes estudado a fundo que tudo nele é o resultado da observação e não de um sistema pré-concebido.